569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Participe do Fala Galera de hoje. Reta final decisiva da Série B. Você acha que esse é o momento correto do Guarani lançar um novo uniforme? Opine, você que é bugrino, está previsto que o Guarani vai lançar um novo uniforme embora. O Guarani está guardando essa informação, mas a informação de bastidor é que o uniforme azul do Guarani será lançado amanhã por ocasião do jogo diante do Botafogo. Então a pergunta para você que é bugrino é exatamente essa. O momento é o certo, é o correto para lançar a camisa número 3. E para os pontepretanos, Gabriel Silva vai fazer falta no elenco da Macaca. Gabriel Silva era aquele lateral esquerdo, né? A Ponte não tem lateral esquerdo reserva. Tem o Arthur jogando, mas não tem reserva. Gabriel Silva era o reserva. E aí o que aconteceu é que ele encerrou a carreira aos 32 anos. E o Jean Carlos está machucado, passou por cirurgia e ainda não está em condições de atuar. Então a pergunta é se Gabriel Silva vai ou não fazer falta para o time da Macaca. 97102-1493. É o WhatsApp para você mandar mensagens de áudio, um áudio curto, pequeno, ou então mensagens de texto. Texto curto também, né? Para dar tempo de colocar o maior número de ouvintes, maior número de torcedores no ar. Pautas do Guarani. Vamos ouvir o Alan Santos. Ele mantém o lema de tratar cada jogo como final de campeonato. Fala também sobre a sua polivalência e a adaptação em jogar como zagueiro. Guarani prepara lançamento do terceiro uniforme na cor azul, em homenagem à Itália. O uniforme conta com marca d'água com o nome dos 12 fundadores e selo da taça de 1978, a Taça das Bolinhas. Guarani finalizou nesta quinta-feira a preparação para enfrentar o Botafogo amanhã, às 21h30 no Brinco de Ouro. Regis é a opção para o lugar de Bruninho. Matheus Bueno e Bruno José
deve iniciar na equipe titular. Com 23 pontos somados, Guarani tem a sexta melhor campanha do segundo turno. Bugre somou 6 vitórias, 5 empates, além de 3 derrotas. Aproveitamento de 54%. Marcou 15 gols e sofreu 10. Após manutenção, capacidade de drenagem do Brinco de Ouro está em torno de 70% a 80% da capacidade original. A desobstrução completa só poderá ser feita após o término da Série B, com a retirada do gramado. Destaque no portal carlosbatista.com.br nesta quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Veja fotos da possível nova camisa azul em homenagem aos fundadores. Você entrando lá no portal, você vai ver fotos do protótipo, né? Daquela que possivelmente será a camisa que será apresentada amanhã. Agora, as pautas da Ponte Preta. Vamos ouvir Leonaldi. Ele analisa um empate com o Ituano. Fala também como melhorar o desempenho da equipe. Sem vencer a 8 rodadas, Ponte Preta encara maior jejum na Série B desde 2019. Última vitória da Macaca foi há 2 meses contra o Londrina no Moisés Lucarelli. Gabriel Silva tem contrato rescindido com a Ponte no boletim informativo diário da CBF. Com apenas 2 jogos disputados na Série B, lateral esquerdo tinha vínculo com a Macaca até 30 de abril de 2024. Desde a vitória sobre o Londrina 1-0 com gol de Eliel, a Ponte Preta pisou nos gramados do Majestoso em 4 oportunidades. Empatou sem gols com o Sampaio Correia e Ituano, além de derrotas para Mirassol e Atlético Goianiense por 3-0 e 2-0, respectivamente. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Santiago deixa disputa por titularidade em segundo plano e vê time com condições de buscar pontos. Teremos também as notícias do dia. Pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. A pedido de Juan Pablo Vojvoda, Fortaleza viaja com elenco completo para a final da Sul-Americana no Uruguai. Até mesmo o volante Hércules, que se recupera de cirurgia no joelho, viajou com a delegação. Notícia 2. Lucas tem estiramento na coxa esquerda e deve desfalcar o São Paulo por 3 semanas. Camisa 7 sentiu a lesão durante o primeiro tempo da goleada do Palmeiras pelo Brasileirão. Notícia 3. Ranking da UEFA indica Gabriel Jesus como o melhor jogador da atual Liga dos Campeões. Algoritmo que analisa desempenho de atletas dá maior pontuação para o jogador brasileiro, que é um dos artilheiros da competição, com 3 gols marcados. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe um tema. Por falar em comentarista, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Quinta-feira, vamos aos destaques do Fala Galera de hoje, sempre agradecendo a audiência do nosso cliente, do nosso ouvinte. Reta final decisiva da Série B. Você acha que esse é o momento correto do Guarani lançar um novo uniforme? Eu acho. Qualquer tempo é tempo. Existe um acordo, vem aí o terceiro uniforme, é uma ação de marketing.
Eu achei muito bonita a camisa e eu acho sim, não é? Todas essas ações, elas acrescentam. Então eu concordo. Gabriel Silva vai fazer falta ao elenco da Macaca? Infelizmente não deu certo, conseguiu jogar muito pouquinho, quase nada, e não vai deixar saudades. Batista. Você pode continuar mandando para cá suas mensagens, tá? É o seguinte, 971021493, sobre os temas do dia, mas também, caso queira, qualquer outro tema que você quer colocar aqui em debate, colocar na mesa de debates do programa de hoje. Agora vamos dar uma paradinha para resfriar o assunto e falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, e que os fluidos de radiador deles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados, e é o seguinte, são produtos que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse agora paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 17:12, intervalo, e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Eu nasci para cuidar de Campinas. Desses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas. A Aerozap 19 98315 0091. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setonização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h16 em Campinas, ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, boa tarde, Tigrão, satisfação aí, Greg, a todos aí do programa, que é Rodrigo, bairro Vila Rica, cidade de Campinas, Monte Preto. Cara, eu acho que não vai fazer muita falta não, né? Não vai fazer muita falta não. O que está fazendo falta realmente é esses jogadores criarem vergonha na cara e manter a Ponte Preta na Série B. É isso que está faltando. Futebol, empenho, tática, porque o resto tá feio. Forte abraço aí, Tigrão. Forte abraço, Gregor. Forte abraço a todos da rádio. Abraço, mais um. Batista. Boa tarde, Edson Guilherme de Hortolândia, tudo bem? Tudo bem, o Guarani tem que ter esse uniforme. O Corinthians está sempre tendo um uniforme, o Palmeiras. O Guarani não pode ficar só no tradicional. Tem que ter um uniforme novo, sim, porque chama patrocínio, entendeu? E outra, sobre ontem, o meu meio de campo seria para amanhã o Matheus Barbosa, Bueno e Lucas Araújo, o meio de campo. Não, o Regis não. Ok, Edson Guilherme de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Então, o que ele está dizendo é que retorna o Matheus Bueno, é o titular, mas ele não promove a entrada do Regis. Colocaria o Lucas Araújo. E aí o Matheus Bueno seria deslocado para meia. Assim, na teoria, 3 volantes, né? Matheus Barbosa, Lucas Araújo e Matheus Bueno. Mas na prática seria deslocado para meia. Aliás, tem qualidade para isso. Era meia de origem, o Matheus Bueno. Maurício do Mansões Santo Antônio. Opa, já tive um apartamento aí no Mansões Santo Antônio, hein? Não tenho mais há muitos anos, né? Mas é um belíssimo bairro. Vocês não passam de uns corneteiros. Ô, Maurício, pegou pesado, hein? Muito obrigado aí pela sua participação. Um abraço para você e para todos aí do Mansões Santo Antônio. E olha, um rodízio de pizza sensacional com a melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio. Sabe onde?
no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Além de ser o melhor self-service de Campinas, aos sábados e aos domingos tem um saboroso churrasco. Tem também a melhor pizza de Campinas. Pizza da melhor qualidade, rodízio de terça a sábado, muito bem servido, sem miséria mesmo. São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas, e também tem pizza de sorvete, cervejas geladíssimas e grande variedade de sucos, ambiente agradável, bom atendimento, o salão é climatizado, preço baixo, um ótimo lugar para reunir a família, a empresa e fazer aquele encontro com os amigos para fazer o seu happy hour. Tem cervejas geladíssimas, grande variedade de sucos, né? Refrigerantes, enfim, bebidas à vontade. E olha, se você quer reservar o lugar, você pode se utilizar do WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 97410 6068. 97410 6068. Fale com o João Dias. Se você tem um grupo aí de 10 ou acima de 10 pessoas, desconto especial para você. Ponto 10, pizzaria e restaurante. 17 horas e 21 minutos em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens de texto e também mensagem de áudio. Áudio 40, 50 segundinhos e um texto também bem curtinho aí para dar tempo de termos aqui a possibilidade de colocarmos mais ouvintes no ar, colocarmos mais torcedores no ar. Hoje vamos até às 7 da noite, porque às 19 horas vai entrar a Voz do Brasil. É dia de jogo. Reta final decisiva da Série B. Você acha que esse é o momento correto para o Guarani lançar um novo uniforme? E para os pontepretanos, lateral esquerdo, Gabriel Silva. Deixou a Ponte, nome publicado, rescisão no BID. Vai fazer falta no elenco da Macaca. 971021493. 971021493. Participe, mande para cá suas mensagens. 17h22, informações do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que está se preparando, né? Já pronto para a partida de amanhã, 9h30 da noite. Pega o Botafogo no Brinco de Ouro, jogo importante nesta campanha, na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Guarani precisa vencer as 3 partidas que fará dentro de casa, a começar contra o Botafogo nesta sexta-feira. Atenção, torcedor, hein? Bilheterias abertas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, até momentos antes de começar a partida, a expectativa de um grande público na noite de amanhã. Até porque, né, todos os caminhos para o torcedor bugrino levam ao Brinco de Ouro na noite desta sexta-feira. Tem promoção de ingressos no setor da Cabeceira Sul, ingresso de R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Tem promoção de ingresso também no tobogã, com o ingresso inteiro custando R$40 e a meia entrada custando R$20. Com relação à equipe, ao time do Guarani, tem uma volta certa. O Matheus Bueno cumpriu suspensão no jogo em que o Guarani empatou com o Mirassol, está de volta a formar a dupla de volantes ali ao lado do Matheus Barbosa. Regis vai ser a opção para o lugar do Bruninho. Bruninho com desconforto muscular está fora. Regis vai ser o seu substituto. Muda um pouco as características, né? Bruninho é um jogador mais de velocidade, o Regis é um jogador mais de cadência. E o Bruno José volta a ser escalado como titular pelo técnico Humberto Louser. O Alan Santos, um dos jogadores mais experientes e importantes desse time do Guarani, ele mantém o lema de tratar cada jogo como uma final de campeonato. Dentro desse prisma, o jogo de amanhã é mais uma final para o Guarani. Quando você fala final de Copa do Mundo, é um termo da importância do jogo, né? Como você falou do passo a passo que é necessário, quartas, semifinal e final. Então a gente fala que esse jogo é final de Copa do Mundo porque ganhando nos dá a possibilidade de encostar mais na frente, e ganhando do próximo vamos chegando mais próximo do nosso objetivo.
que a gente sabe que um revés vai fazer a gente remar muito mais, vai fazer a gente precisar fora de casa, né, de um esforço maior, e o que a gente não quer, a gente tem trabalhado muito sobre isso, é chegar no último jogo necessitando de uma vitória fora de casa contra um time Atlético Goianiense que vem crescendo no campeonato, não por temer, né, mas por respeitar. O nosso respeito ao adversário é sempre entregando, né, o nosso melhor, porque sabemos que do outro lado eles vão entregar o melhor, que tem pai de família, tem profissionais lá. Então, quanto antes a gente poder concretizar o nosso objetivo e poder trazer alegria para que no final a gente, né, baixe essa carga. Guarani e Botafogo no primeiro turno, o jogo lá em Ribeirão Preto terminou com vitória do time do Botafogo pelo placar de 1-0. Com 23 pontos somados, o Guarani tem sexta melhor campanha do segundo turno, Batista. 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, o aproveitamento de 54%, marcando 10 gols, aliás, marcando 15 gols e sofrendo 10 dentro desse recorte apenas do segundo turno da Série B. O Alan Santos fala também, Batista, sobre a sua polivalência e adaptação em jogar como zagueiro, né? Aliás, tem sido um zagueiro muito importante, uma bela dupla de zaga, ele e o Lucão. Vamos ouvir o que o Alan Santos fala sobre isso. Cara, olhando para trás, eu fiz uma análise, eu acho que de posição eu só nunca joguei de centroavante, assim, né? Durante a minha carreira. Eu era meia, iniciei minha carreira de meia, o Muricy me colocou de primeiro volante no Santos. E se eu não me engano, foi num jogo no Atletiba, eu estava no Curitiba, e contra o Atlético lá, o treinador era o Fabiano Soares, que é um português que trabalhava no Atlético Paranaense. E nesse jogo no Curitiba eu acabei terminando o jogo de zagueiro. E aí quando ele chega no Vitória no ano passado, que foi, na verdade não foi na Chapecoense, foi no Vitória que eu me tornei zagueiro, eu estava de volante. E eu olho para trás, o futebol mudou totalmente, né? Porque quando eu iniciei profissionalmente, estreiei em 2009 no Santos, né, o futebol tinha mais tempo para você pensar no meio de campo, talvez tinha 3, 4 segundos, e hoje ali, naquele meio ali que é um meio mais congestionado, onde é um jogo mais pensado, talvez você não tem nenhum segundo, os caras já estão em cima. E aí ele chegou para mim e falou: Alan, eu sei que você faz zagueiro, você já jogou contra mim zagueiro, e eu preciso de um zagueiro construtivo, que tenha saída de bola, e a gente no nosso elenco aqui no Vitória não tinha zagueiro. Ele pegou 2 volantes e colocou de zagueiro, eu e o Marco Antônio. E ali, depois que o Vitória estava brigando para não cair para a Série D, a gente, eu acho que 10 jogos, precisava ganhar 8 jogos, e depois que ele colocou a gente de zagueiro ali, a gente conseguiu ter resultados. Eu acho que a gente ganhou 8 jogos e classificamos na Série C no último jogo, e ali concretizamos o acesso. E aí eu lembro que o presidente ele falou para mim: eu quero você de zagueiro agora, você não sai daqui. E acabou que eu não fiquei lá, e foi muito claro que Deus abriu a porta para mim, era para eu vir para aqui. E quando o Pastana, que era diretor na época, me ligou junto com o Moza, eu trabalhei com ele no Vitória, ele já tinha me visto de zagueiro e falou: eu quero que você venha para cá de zagueiro, mas se eu optar, você joga de volante. E eu falei pro Moza: você me conhece e sabe que eu sou funcionário do clube. E eu tenho mentalidade que soldado, quando tá no quartel, ele quer serviço. Se precisar de qualquer posição, eu vou jogar e entregar o meu melhor para ajudar o grupo. O árbitro candango Maguelson Lima Barbosa foi escalado pela CBF para apitar Guarani e Botafogo. Uma curiosidade, né? Ele foi o mesmo árbitro do primeiro turno, lá em Ribeirão Preto, a vitória do Botafogo pelo placar de 1-0. Ele também apitou um outro jogo do Guarani, uma vitória sobre o Tombense 3-0 no Brinco. Ele vai ser auxiliado pela Leila Nayara Moreira da Cruz, pelo Lucas Costa Modesto. O árbitro de vídeo vai ser o Adriano de Assis Miranda. É o Guarani que também está preparando o lançamento do terceiro uniforme, hein? Que coisa bonita, as imagens acabaram vazando na cor azul em homenagem à Itália. O uniforme conta com uma marca d'água com o nome dos fundadores e o selo da taça de 1978. Bonito uniforme, o terceiro uniforme que estará sendo lançado em breve pelo Guarani. É o Bugre, Batista, nesta expectativa para o jogão de amanhã contra o Botafogo, jogando no Brinco de Ouro na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vai construir ou reformar, vem para a Aeropisos. Nesse mês de outubro, a promoção está imperdível. Porcelanatos, a partir de R$ 39,99 o metro quadrado. Argamassas,
a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para o pagamento à vista. Ou então consulte outras opções de pagamento também. Aerozap 19, que é o código de área, e o número 983150091. E na Aeropisos você também encontra tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Todos os produtos com uma mega oferta para você. Nas 3 lojas em Campinas. Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. Avenida John Boy do Lope, 8200, no Satélite Íris. E também na Rua Federico Renganeschi, número 13, região ali do Ouro Verde. Aerozap 19 983150091. Siga no @Aeropisos. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Falou com a gente aí o Alan Santos, me parece o elenco do Guarani muito focado no sentido de encarar o jogo de amanhã realmente como uma final de Copa do Mundo. É uma maneira, né, como ele bem disse, de se valorizar demais o espetáculo, de se dar a importância que o espetáculo tem, de se atribuir ao jogo o grau de decisão que ele tem dentro do seu bojo. E aí é bom que o elenco esteja assim. Eu acho que é um jogo muito bom para o Guarani ganhar. O Botafogo com 43 pontos não sobe e não cai mais. Isso não quer dizer que vai ser jogo fácil, mas é diferente. São 2 times, são adversários com objetivos completamente diferentes. Um, terminar o campeonato dignamente, esse é o Botafogo. Outro, ganhar os jogos em casa e, com isso, alcançar o tão sonhado acesso e participar da Série A do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol brasileiro, no ano que vem, depois de 14 anos. A última vez que o Guarani participou foi em 2010. Dali para frente, não mais. Então são objetivos muito diferentes. São maneiras diferentes de encarar a competição. Além, obviamente, da imensa superioridade do Guarani com relação ao seu adversário. E a própria tábua de classificação mostra isso, 12 pontos de diferença. Então o Guarani jogando em casa, com a casa cheia, com um pé e meio na Série A se ganhar o jogo, contra um adversário inferior tecnicamente e que já não almeja mais nada na competição, a não ser mostrar profissionalismo, a não ser honrar a camisa que está vestindo e terminar de forma decente e digna a competição nessas 5 rodadas finais. Então o cenário está pronto, absolutamente desenhado para que o Guarani consiga os 3 pontos. Já ganhou o jogo? Claro que não, claro que não. Não ganhou, não. Não tem ainda a menor possibilidade de comemorar. O futebol não inventou isso ainda. O futebol ainda não criou esse tipo de situação, onde os pontos são creditados para uma ou outra partida antes da realização da partida. Claro que essa possibilidade tem que ser confirmada na prática, com uma apresentação sólida, consistente, com uma apresentação cheia de seriedade, de concentração, de dedicação e de intensidade por parte do Guarani. Já entrando um pouquinho dentro do panorama passado pelo Catarino com relação ao time, é lógico que não dá pra gente agora ficar discutindo aqui se o Loser tá acertando ou não, entrando com o Regis no lugar do Bruninho. Não dá, já não dá mais para discutir esse fato, porque o noticiário dá conta de que o Bruninho tem um desconforto muscular. Então eu tenho que ficar com a palavra oficial
do nosso repórter, que aliás tem muita credibilidade. Fora isso é especulação. Fora isso eu estaria sendo leviano com o treinador, com o Regis, com o próprio Bruninho. O Bruninho caiu de produção? Sim. Sim. Agora, ele plenamente habilitado fisicamente e clinicamente, eu já tiraria nessa partida? Não. Ainda não. Apesar dele ter caído muito. Não tiraria. Agora, se nós estamos noticiando aqui, ocupando um espaço nobre desse do rádio brasileiro, para dizer que o Bruninho tem um desconforto muscular e já está fora do jogo, e aí é uma questão médica, eu não vou discutir se está certo ou se está errado. Eu acho que é a melhor opção. Quem é que ele vai pôr? Vai jogar com 3 volantes? Vai jogar com o Isaac, que não é especialista da posição, joga por ali. Mas o Isaac se dá melhor fazendo a função que hoje é feita no Guarani pelo João Vitor. Fazendo aquele meia água do lado esquerdo, às vezes vem por dentro, comprou, encosta, faz a aproximação com o meia, vira ali a plataforma tática de um 4-3-3 quando ele está mais aberto para um 4-4-2 quando ele vem por dentro. Mas não é um especialista na área, naquele espaço de campo como é o Regis. Então não tem outra opção. Não tem nem o que discutir. É o que eu penso. E com relação ao Fala Galera, assim, para fechar com muita velocidade, é o momento do Guarani, reta final decisiva, é o momento correto de lançar um novo uniforme? Não tem momento, né? Eu acho que o futebol é um negócio como qualquer outro. O futebol hoje tem em cima de todas as ações de marketing que o clube empreende ao longo da temporada, talvez a sua maior fonte de arrecadação, quando elas são bem feitas, claro. E por que não lançar a camisa num momento decisivo, onde a visibilidade é melhor, onde todo mundo vai querer ter a camisa diferente, a camisa comemorativa, histórica, retrô? Por que não? Ah, mas é jogo decisivo, não? Aí é pura superstição. Então, se for para falar com superstição, a gente tem que levar em conta aqui uma série de outras coisas. Agora, se for para olhar o futebol profissionalmente como negócio, se tem um momento mais oportuno para que uma nova camisa seja lançada e para que ela venda muito e gere divisas e gere arrecadação, faturamento para o clube, é esse. Então, por quê? No momento decisivo é hora de lançar uma camisa nova. Sim, especialmente nesse momento. Não tem momento mais oportuno, na minha avaliação, olhando o futebol como negócio e não olhando o futebol como folclore. Gabriel Silva, do lado do Ponte Pretano, vai fazer falta ao elenco da Macaca? Me nego a responder. Não consigo responder. Não tenho elementos para responder. Eu não ouvi jogar. Portanto, 2 pedacinhos de jogos, entrou um jogo só de início, fora de forma. Eu acho até que pela sua experiência, pela trajetória de carreira que ele cumpriu, claro que poderia ajudar, mas do jeito que chegou, eu fico indignado de ver como é que se contrata um jogador numa condição física dessa que o Gabriel Silva apresentou. Jamais a Ponte poderia ter queimado um cartucho para inscrever de última hora um jogador que não tem mais a condição de jogar futebol em alto rendimento. Então não posso dizer, pelo que ele apresentou, não vai fazer falta nenhuma. Mas se tivesse vindo numa condição boa, fisicamente falando, técnica ele tem e a trajetória do jogador mostra isso. Aí faria falta. Mas do jeito que ele chegou, ele parece aquele filme, A Volta dos que Não Foram. Não é? Ele não chegou, mas já foi embora. Batista. Potente, sustentável e muito resistente. Com as luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance.
Os projetores Nova Light emitem fachos precisos, a visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar aquela iluminação do passado, hein? O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um time campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. Olá, CH, a sua análise do Guarani, tudo indica de que realmente o Bruninho está fora deste jogo. Joga Regis. Agora, qual é a melhor formação? O ouvinte agora há pouco falou, olha, não colocaria o Regis, colocaria no time o Lucas Araújo. E aí o time ficaria com 3 volantes e 3 atacantes sem meia. Qual é a melhor formação? É com o Lucas Araújo, eleito no último jogo o craque do jogo aqui pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, ou com o retorno do Matheus Bueno, em CH? Então, essa pergunta tem várias respostas. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, não acredito que no meio-campo ele vai colocar o Regis e o Araújo ao mesmo tempo. São muitas modificações num setor só. Então vai jogar o Bueno. E não está errado. Agora o Bueno precisa estar no jogo, né? Precisa estar de uma outra maneira. Precisa estar compenetrado. O Bueno de lá de trás. Ultimamente ele está entre os jogadores que caíram de produção. Bueno, Mike, Bruninho, mas o Bruninho eu não tiraria do time, não. Mesmo com um baixo rendimento, o Bruninho ele tem uma característica muito diferente da característica do Regis. Sou contra o Regis, não. Eu acho que com a experiência que ele tem, e se ele tiver minimamente dentro do contexto, ele pode surpreender. E aí esse Regis, caso ele jogue, me parece que sim, que eu tô com essa expectativa. Eu espero que ele possa corresponder à oportunidade, porque é uma oportunidade no momento crítico do campeonato. Olha que momento importante e ideal para ele arrebentar com o jogo. Esse é o momento. Imagine agora, nesta partida, já que o Bruninho está fora por segundo o Guarani, dores musculares, essas dores musculares daqui uma semana provavelmente elas vão sumir. Imagine o Regis entrando nesse jogo e fazendo a diferença. Já pensou que problemão bom nessa reta final de campeonato, onde você precisa de mais jogadores de alta qualidade? Então tá aí a oportunidade do Regis retomar o 2023, que até agora não tem sido positivo para ele por uma série de fatores, não é? Então o Bueno deve voltar e se ele escalar o Araújo está correto, mas eu não acredito. Araújo e Regis ao mesmo tempo como novidade no meio campo para sexta, não. Então se vai jogar o Regis, espero que ele vá bem, o Bueno vai voltar porque é o titular, não é? Espero que a chacoalhada que o treinador já deu o recado dele, né? Nas escolhas que fez sexta-feira passada, ele já deu uma série de recados aí para aqueles que não estão num momento tão positivo. Nem vamos entrar, eu pelo menos não vou entrar na parte minuciosa. Por que isso? Porque aquilo, porque eu pelo menos não tenho informação. Eu vou ficar aqui conjecturando porque esse ou aquele caíram de produção. Eu acho que em termos gerais o Guarani precisa melhorar. E o treinador não pode ficar observando, ele tem que tomar atitude. Ele está encontrando dentro do grupo, não é? Vai dar oportunidade para alguns, como deu para o Araújo no jogo passado, por uma questão de necessidade, e funcionou, ele foi muito bem, não é? Vamos ver se o Guarani... Eu tenho a impressão, Batista, é só impressão, certeza a gente vai ter amanhã ou não, que o time vai estar diferente no comportamento e também no futebol. Eu estou assim, apesar de não ter nada concreto para acreditar
nisso que eu vou falar agora, porque as últimas partidas dele não recomendam, mas eu tô achando que o Regis vai fazer um bom jogo amanhã. E espero que isso seja concreto, verdadeiro. Porque ele é um cara diferente, ele tem capacidade. Então, se ele tiver com a cabeça boa, me parece que fisicamente ele tá legal, sem nenhum problema. Eu espero que ele, dentro desse meio campo, com a volta do Bueno, possa fazer a diferença que ele pode fazer. E é disso que o Guarani precisa. Acho que é um jogo completamente complicado. O Botafogo já deu mostras contra o Novo Horizontino, que é um time que pode surpreender. Está tranquilo no campeonato com 43, é verdade. Mas já está na hora de começar a voar premiação para todo lado. Não é? Aquele manda prêmio para esse, né? Para vencer o jogo. Então, não pensem que vai ser fácil, porque não vai. Só que em casa, eu tenho esperança que o Guarani retome, por tudo isso que a gente já comentou aqui, os companheiros comentaram, e faça uma boa vitória, que é disso que o Guarani precisa, Batista. Uma grande vitória e tomara com uma grande presença de público amanhã no Brinco. Amanhã esse jogo estará na tela da Band, 21h30, e também pela Rádio Bandeirantes, com o Roger Williams, que vai acompanhar com todos os detalhes. Vamos, com o Grupo Bandeirantes, atender as duas torcidas. Torcida da Ponte vai ouvir o jogo com Leandro Boles aqui no AM 1170, FM 85.7 para a região de Campinas e também para a região de Ribeirão Preto, o FM 85.3. Para o Bugrino, vai acompanhar pela TV, vai acompanhar o jogo, né, pela TV. Estarei narrando essa partida a partir de 21h20. O jogo começa às 21h30. Batista, um forte abraço. Aqui é o Dinei Bugrino, da pele até o osso. Estou morando em Uberaba, Minas Gerais, mas tenho muita saudade do Brinco de Ouro, minha segunda casa. Vamos subir, Bugrão. Abraços a vocês da Band e mando um abraço para os bugrinos do Jardim São Marcos. Abraço para você também aí em Uberaba, linda cidade de Uberaba. Muito obrigado aí pela audiência. Eu quase trabalhei no rádio em Uberaba. Eu trabalhava em São Joaquim da Barra e mandei fitas para Uberaba, Uberlândia e Araraquara. Queria deixar, né, o rádio lá de São Joaquim da Barra e buscar novas opções de mercado, crescer na carreira. Esse era o interesse. E as 3 emissoras me chamaram, a de Uberaba, a de Uberlândia e também a de Araraquara. Acabei optando em ir para Araraquara, porque o meu sonho era transmitir jogos do Campeonato Paulista. Se eu fosse para Uberaba, iria transmitir jogos do Campeonato Mineiro, o mesmo ocorrendo com Uberlândia. Mas aí deu certo, fui para Araraquara, 1983. No ano seguinte, 1984, junho, vim para Campinas, onde estou até hoje. Então, por pouco, né? Se não tivesse tido nenhuma proposta de Araraquara, teria ido para Uberaba. E aí, talvez, né, o meu caminho teria sido outro na vida. Mas deu certo, vi Araraquara e cheguei aqui em Campinas. 17h48, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô, Batistão. Opa. Um grande abração pra você e pro Tigrão. Aqui é Nersão do Chapadão. Tchau, tchau. Valeu, amigão. Mais um. Boa tarde, Obrigadão. sou de Paranaguá, Paraná, vascaíno, e com certeza vai cair América, Coritiba, Santos e Goiás. O Vascão sai dessa. Tem a impressão de que pode acontecer realmente isso, né? Se acontecer, a Band, participei segunda-feira de um congresso da Band aqui em Campinas, no Teatro Iguatemi.
E lá, o diretor da Band Nacional já anunciou a renovação de contrato para a transmissão da Série B do ano que vem. Então imagina, hein, a Série B com Santos, Vasco e vai que também cai aí o Corinthians. Se bem que ontem ganhou, né, do Cuiabá, tá dando uma distanciada. Mas vai ser uma Série B. O difícil é quem não subir esse ano. Imagina como é que vai ser o ano que vem, né? Porque quando tem um grandão participando, fica muito difícil, né? Já mata a vaga. É o caso do Vasco. É o caso, por exemplo, se cair o Santos. É muito difícil. Só o Cruzeiro, que ficou mais de um ano na Série B. E caindo também o Coritiba, já mata aí praticamente 3 vagas, né? Não aposta muito nisso não, viu, Batista? É. Se o Santos cair, volta no próximo ano, já é uma vaga. O futebol está muito nivelado, né? E o exemplo do Cruzeiro foi bem claro. E o Cruzeiro, apesar de ter vencido e bem ontem, mas o Cruzeiro, olha, ainda está ali na beirada, hein? O Cruzeiro não escapou ainda não, bem como o Corinthians. Então você já pensou se vai Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Santos? É impossível, porque o América, para mim, já caiu, é o último colocado. Aliás, o Coritiba, que joga com o Santos hoje. O Santos ganhando esse jogo dá uma respirada. Mas o exemplo do Cruzeiro desmente isso, né? Ah, mas uma crise, devia mais de 1 bilhão, teve que virar SAF, teve que ser comprado pelo Ronaldo, né? E as empresas que ele representa, etc, etc. O Santos está na mesma situação. Infelizmente, a maior glória do futebol mundial, o clube que revelou o Pelé, o maior time da terra, com aquele ataque de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Fora outros gênios, Zito, Gilmar dos Santos Neves, e depois os sucessores, Rodolfo Rodrigues, Carlos Alberto Torres, né? Lá atrás, Mauro Ramos de Oliveira. Nossa Senhora, Santos, uma coisa... O maior time da terra, aquele timaço do Barcelona, do auge, aquele time que fez 4 na final do Mundial Interclubes no Santos, fez 4 porque tirou o pé, né? Tirou o pé, falou, não, tá bom. Depois teve um amistoso lá, na compra, na ida do Neymar pra lá, e foi 8. Aquele time lá seria goleado pelo Santos em 10 jogos, o Santos ganharia 9 com diferença maior do que 3 gols. E tá assim o Santos, né? Tá assim. Então é uma pena, mas isso que eu tô falando é hoje, século 23, 2023, 2024. Já projetando 2024. Se o Santos não der um jeito na vida, ou arrumar um grande investidor, SAF, botar salário em dia, resolver todos os problemas trabalhistas, problemas de transferban, ações em profusão, não volta com essa facilidade, não. Espero que não caia o Santos, que o Santos é muito grande. O Santos tem muita história. O Santos não orna com a Série B. Mas, se cair, vai ter dificuldades para voltar. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, boa noite, Batista. Aqui é Sérgio, de Ribeirão Preto, bugrino e palmeirense. Um abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, tudo bem? Oi. Então, a torcida do Guarani precisa comparecer mais em peso, né? Porque se tá pensando em subir para a Série A, o ano que vem, não tem como fazer futebol com essa média de público que a gente está tendo, né? Tá bom? Convocar a torcida do Guarani aí para começar a comparecer aos estádios. Sidney, Uberaba, Minas Gerais. Abraço, Sidney, muito obrigado. Olha aí, mais um de Uberaba, hein? Grande audiência lá da Rádio Bandeirantes. Vamos começar então pelo jogo de amanhã. O jogo é muito tarde, 21h30, mas tem muita gente que não trabalha no sábado. E mesmo você que trabalha no sábado, pô, vale o sacrifício, não é? Nesse momento, vale o sacrifício. Então vamos lá, o jogo é amanhã. Amanhã é decisão de Copa do Mundo para o Guarani. O Botafogo, nós estamos sendo ouvidos lá em Ribeirão Preto. Então, a torcida do Botafogo não precisa se preocupar porque o Botafogo já fez 43 pontos.
escapou, gente. Já está na Série B do ano que vem. E também não tem possibilidade de pleitear algo mais dentro da competição para entrar aí no G4. Então, o jogo para o Botafogo é praticamente cumprimento de tabela. Claro que o Botafogo vai levar a sério o jogo. Vem aqui em Campinas para ganhar o jogo. Mas ele já cumpriu o seu papel. A vitória contra o Novo Horizontino foi uma vitória épica, com direito a golaço do Madruga, que fez um golaço do meio campo lá no último sábado, jogo que nós transmitimos na tela da Band. Então, o Guarani precisa se utilizar dessa possibilidade de ganhar o jogo, porque o Guarani tem toda a chance de subir e o Botafogo já conseguiu o seu principal objetivo, que é a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, atenção, lugar de Bugrino vivo! É amanhã, dentro do estádio Brinco de Ouro. Tá aí. Atendendo a solicitação do nosso ouvinte, está feita a convocação. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão. Oi. Boa tarde a todos. Bom, respondendo o tema da ponte, o Gabriel não vai fazer falta. Infelizmente, não mostrou a que veio. E é lamentável que na base da ponte não tenha um lateral esquerdo que consiga pelo menos ser reserva do Arthur. Isso é lamentável. E também, Batistão, fazer um elogio para vocês aí. Muita gente não gosta, mas as propagandas aí que vocês fazem são sensacionais. A do João Dias, que tá lá todos os dias. A do Aroma das Ervas aí, do Chimichurri, meu filho que tem 5 anos, ele adora. Quando você e o Tigrão ficam falando do Chimichurri. Ele é fã de vocês e eu também. Um abraço, parabéns aí pela criatividade. Valeu, muito obrigado. Opa, bom ouvir isso, né? A gente pensa que ninguém leva a sério. É o seguinte, mas é para levar a sério mesmo, pô. Chimichurri! Esses dias eu tava no mercado, fui lá comprar uns negócios lá pra minha amada, né? Sua amada. E aí, Helena Márcia Tinti Batista é a minha amada. Eu nunca vi um amor desse tamanho. Começou lá com 17 anos. Que maravilha, e dura hein? até hoje, né? Que maravilha. Então, daqui Parabéns. a pouco eu ouvi assim uma voz, né? Chimichurri! Aí eu olhei, assustado para ver o que estava acontecendo. Aí o cara veio e falou: Batista, eu adoro quando você e o Tigrão falam isso no rádio. Pô, isso tá dentro da minha cabeça. Quando eu te vi, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Chimichurri lá da Aroma das Ervas. O pior que esse tempero, né? Este condimento chamado chimichurri, pô, aqui em casa a gente põe até no pão, viu, Batista? Põe no pão, passa manteiga no pão, joga chimichurri em cima, frita bife com chimichurri, ovo frito com chimichurri, faz vitamina de fruta, joga um pouco de chimichurri. É um negócio impressionante. E eu tava abastecendo o carro ontem, e o cara chegou lá, tal, pô, por favor, né, tal, gasolina comum, que é mais barata, hein? Aí tá botando lá, falou: viu, eu sei que você é muito ocupado, tal, mas você não podia ir na minha casa aí um dia aí? Falei: ô louco, cara, você tá me estranhando na sua casa, mano. Não, é sério, mas o que é? Qual é o problema? Vai ter um churrasco lá? Vai ter uma pelada? Você tem uma quadrinha lá? Pra não dar mais por causa do joelho e tal. Não, é que eu tenho um filho de uma mãe de um gato lá que mia a noite inteira, e eu queria que você fosse lá para dar uma traduzida para ver o que ele tem. Por que ele reclama? Tá certo, Você é o tradutor de miado de gato. Aliás, se você patentear o projeto, vai ganhar uma grana violenta, né? Porque a coisa mais difícil que tem é cuidar de gato. Eu sei disso porque a minha esposa teve uma gatinha, a Lilu, uma gracinha, né? Uma gata meiga e tal, mas pensa num bicho complicado. É um bicho, mas ele não dá nenhuma pelota para você. Aliás, a casa era da gata. Eu vivia de favor, entendeu? É verdade. Ela que era a dona da casa. Então, eu cheguei a ver isso.
Eu cheguei a almoçar na sua casa e a gata chegou perto, você estava próximo de se sentar à mesa, se assentar. E a gata chegou, ficou olhando para você, você se levantou, deu lugar para ela e depois que ela almoçou, você voltou a se assentar. Eu vi isso. E o gato é assim mesmo, o gato é meio místico, né? Ele é muito amável e tal, mas ele não demonstra muito carinho. Ele olha para você assim, sempre com o mesmo olho. É diferente do cachorro. O cachorro, se ele olha pedindo com o olho, você sabe. Se ele olha decepcionado com você, para você, você sabe. Se ele olha para você com dor, você já pode sair correndo que ele está com dor. O cachorro fala com o olho. O gato não, o gato te olha, você é sempre igual. Então é mais difícil, né? Você mexer com o gato, né? O gato, ele é mais enigmático, mas é um belo bicho também. Belo bicho, aliás, tigrão é da mesma família, né? E atenção, agora eu vou falar da marca com melhor custo-benefício do setor de construção. É o Esco. Claro, é a Uesco. O Uesco, que está completando 10 anos de história aqui no Brasil. E para comemorar, trouxe uma chuva de lançamentos para você. São mais de 30 novidades eficientes, inovadoras e completas que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de venda para você escolher. E isso sem contar a rede de assistência técnica que está essa rede presente em todas as regiões do país, com mais de 630 autorizadas prontas para te atender. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. 18:01, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 5 minutos, Esporte em Debate, hoje até às 7 da noite. Vai entrar a Voz do Brasil exatamente às 19 horas. Batista, no último evento de inauguração que o Guarani fez, foi a nova iluminação do estádio. O Guarani não ganhou o jogo contra o Ceará. Por isso, acho inoportuno essa estreia de uma nova camisa e ainda com cor diferente de sua tradição. Edson Lencioni, Chácara Primavera. O torcedor tem essa questão, né, essa questão mítica, superstição. Nós estamos vendo neste momento, para quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o protótipo da camisa do Guarani. Ali tem um detalhe que é exatamente uma estilização do logotipo do Guarani que está no meião. E tem também um selo que será utilizado com a taça de 78. O Guarani foi campeão brasileiro. E o uniforme tem uma marca d'água. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui, inclusive, mais detalhes a respeito desse uniforme. Mas tem os nomes. Essa matéria, inclusive, está no portal carlosbatista.com.br. Nomes dos 12 fundadores. 11 de oriundos, né, de famílias italianas e um de família alemã. Então já a gente fala um pouco mais a respeito disso. 18 horas e 7 minutos em Campinas. Ouvinte no ar, mais um ouvinte, mensagem de áudio. Olá, Tigrão, boa tarde, como vai? Cara, eu não curto muito quando você fala que o adversário do Guarani, o Botafogo, é inferior. Porque isso aí, Tigrão, serve de combustível para eles ir para cima do Guarani e até ganhar o jogo. Isso não é bom não, falou, Tigrão? Tenho muito respeito por você, porque você é um grande comentarista e eu curto muito seus comentários. Falou? Abraço. Muito obrigado. Mas sabe o que acontece? O objetivo nunca é esse, o objetivo é transmitir confiança para o Guarani e entusiasmo para a torcida do Guarani. E outra, eu não posso me furtar aqui a falar a realidade, senão não estarei sendo honesto e sincero e transparente com essa grande legião de ouvintes que nos ouve, a seu exemplo, todos os dias. E nos finais de semana, nos jogos, no rádio, na TV. Aí você pega a classificação, né? E o Botafogo tem 43 pontos. E o Guarani tem 55 pontos. Como que eu posso dizer que as equipes se equivalem? E eu tenho visto o Botafogo jogar muito, até porque a gente transmite jogos do Botafogo aqui a toda hora. Jogos pela televisão, para o Brasil todo. E o time do Botafogo é um time muito comum. Então o pessoal está nos ouvindo em Ribeirão Preto, a própria torcida do Botafogo sabe disso. O time do Botafogo é um time trabalhador, mas ele é inferior ao Guarani. E jogando em Campinas, com a casa cheia, o Botafogo cumprindo tabela e o Guarani jogando para subir, eu não posso ter outra opinião.
Respeito a sua opinião, mas não se trata de dar combustível. Combustível é bola na caçapa. Sabe qual que é o combustível que o Guarani tem que dar para o Botafogo? Respeito ao Botafogo é jogar sério, empurrar o Botafogo para trás e botar a bola no balaio. O resto, sabe, é um pouco de folclore. Agora, se eu viesse aqui e dissesse, olha, jogo duríssimo, time do Botafogo é muito bom, olha, é um time ajustado, olha, porque o Chamusca deu um jeito lá. Pô, o Botafogo tinha 1.100 pessoas, se eu não tiver enganado, no último jogo aí, que ganhou um jogo importantíssimo contra o Novo Horizontino, inclusive ajudou o Guarani. Mas o que pegou o goleiro do Novo Horizontino, o goleiro do Botafogo, perdão, o que jogou o Novo Horizontino em cima do Botafogo, o que sufocou, e o Botafogo foi praticamente 2 vezes, um gol do meio do campo maravilhoso, e depois fez o segundo gol. Então eu não posso, e a gente é muito ouvido lá em Ribeirão Preto também, e todo mundo sabe o respeito, o carinho, a admiração que eu tenho por Ribeirão Preto, e pelo Botafogo, e pelo Comercial, mas se eu vier aqui e disser, jogo igual, 2 times parelhos, aí vai cair o teto aqui na minha cabeça, o teto do estúdio aqui. Vamos dizer o seguinte, você tá louco? Como é que são times equivalentes? Se um tem 55 e o outro tem 43, como é que são times equivalentes analisando jogador por jogador? Como é que são times equivalentes se um está cumprindo tabela e o outro está jogando para subir? Então eu tenho que falar a realidade, o Guarani é melhor do que o Botafogo. Mas eu terminei o meu comentário dizendo o seguinte, isso não quer dizer que o Guarani já ganhou o jogo. Tem que ter foco, olha quantas coisas eu falei. Foco, seriedade, intensidade, concentração, organização, senão não ganha o jogo, não tem ninguém bobinho dentro do futebol. Agora o Guarani é melhor do que o Botafogo, eu não posso faltar com a realidade, com a verdade, por isso que um tem 55 e o outro tem 42. Rocha Autopeças, 31 anos, encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você. Fale diretamente com o vendedor. Faça o orçamento sem compromisso. Rocha Autopeças. É confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, 18:12. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, permitam-me falar da Ponte Preta. Macaca amanhã tem um dia importantíssimo, um jogo fundamental contra o Novo Horizontino, fora de casa, lá no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Ambos revivendo a decisão, do Campeonato Paulista da Série 2. Na ocasião, a Ponte Preta empatou lá em Novo Horizonte, empatou também em Campinas e ganhou nos pênaltis. Mas agora é outra competição e uma outra realidade, Novo Horizontino briga na parte de cima, mas a Ponte está brigando na parte de baixo da tabela, contra o rebaixamento à Série C. Por isso precisa vencer esta partida mesmo fora de casa. A Ponte não vence há 8 rodadas, são 4 empates e 4 derrotas. É o maior jejum na Série B desde 2019. A última vitória da Macaca foi há 2 meses contra o Londrina, no estádio Moisés Zucarelli. Para o jogo de amanhã, o técnico Brigatti terá voltas importantes, Voltam ao time o Felipinho e também o Gé, que cumpriram suspensão automática na partida contra o Ituano. Quem também está à disposição é o Elvis. Os 3 ficaram de fora por suspensão automática. No entanto, também por suspensão automática, o Mailton cumpre suspensão, não vai para o jogo amanhã. O Léo Naldi, volante da Ponte Preta, analisa o empate contra o Ituano. Vamos ouvir as palavras do jogador da Ponte Preta. Bom, nessa altura do campeonato é importante pontuar. Claro que nós queremos a vitória, a gente entrou para ganhar o jogo, mas
O importante foi ter pontuado, ter feito um bom jogo, na minha visão. Faltou ali o gol pra gente, para dar essa confiança a mais no trabalho que tem sido feito, mas o empate não foi o que a gente esperava, mas foi importante. A rescisão contratual do lateral Gabriel Silva foi finalmente publicada no BID, né, o Boletim Informativo Diário da CBF. Com apenas 2 jogos disputados na Série B, ele tinha vínculo com a Ponte até 30 de abril de 2024, mas em comum acordo acabou tendo o seu contrato reincidido. Ponte Preta agora tem que focar naqueles que estão aqui, né, naqueles que ficaram aí para essa reta final de Série B. O Leonardo fala como melhorar o desempenho da equipe. Mais que resultados, né, além de resultados, o desempenho da Ponte Preta precisa melhorar muito, e o Leonardo fala sobre isso. Bom, com trabalho para melhorar o desempenho, é só trabalhando, nos dedicando no dia a dia e focar na próxima partida para fazer melhor que a anterior. Concentração é sempre a mesma, é entrar para buscar a vitória o tempo todo, e eu fico feliz de ter podido ajudar nesses jogos importantes para a Ponte. Este jovem Leonaldi, importante jogador da Ponte Preta, por falar em juventude, um jovem árbitro também vai apitar, Batista, o jogo da Ponte Preta contra o Novo Horizontino amanhã. O João Vitor Gobi, ele vai apitar o jogo. Ele trabalhou em apenas uma partida da Ponte Preta nesta Série B. Foi 4º árbitro no derby do primeiro turno, no Majestoso, que empatou em 1-1, né? Terminou 1-1 Ponte Preta e Guarani. Ele vai ser auxiliado pelo Anderson José de Moraes Coelho e pela Leandra Aires Cossetti. No árbitro de vídeo estará o árbitro VAR FIFA, o José Cláudio Rocha Filho. O time de arbitragem que vai trabalhar no jogo de amanhã da Ponte Preta contra o Novo Horizontino, onde a Ponte precisa vencer, somar pontos para manter aí a sua luta contra o rebaixamento à Série C. Batistão. Legal, 18h16 em Campinas. Quero falar da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando ao seu prato, dando mais sofisticação às suas receitas. E é o seguinte, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse o site aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Antônio Sato é o pai. E o Glauco Sato é o filho. aromadazervas.com.br. Lindo uniforme, diz aqui o ouvinte, vamos subir Bugre. É o Júnior. Olá, boa noite a todos. Abraço, muito obrigado para você que está mandando para cá. 97102-1493. Está dizendo aqui o ouvinte Batista sobre o novo uniforme do Guarani. Eu não vejo problema nenhum. Toda essa movimentação é feita por outro departamento. Não é com o departamento de futebol. Eu acho válido sim. Primeiro pela homenagem muito oportuna aos nossos patronos fundadores. Quem não valoriza o passado não faz um futuro brilhante. Edivalmir Bugrino por adoção. Abraço, muito obrigado aí pela sua participação. Continue mandando 97102-1493. 97102-1493. Vamos lá, Tigrão, começo com você o debate aqui sobre a Ponte Preta.
O técnico João Brigatti, evidentemente, né, não divulgou o time. Mas tudo indica, até porque ele colocou o Gabriel aí para dar a entrevista, Gabriel Santiago. Deve ser ele o meia nessa partida diante do Novo Horizontino. Mas o Elvis cumpriu suspensão, estará de volta. Assim como também ele tem, caso queira utilizar um outro volante, ele tem disponível, porque volta o Filipinho e também tem à sua disposição o Ramon Carvalho. Então o que é que, na sua opinião, o Brigatti vai fazer? Entra com o Gabriel Santiago, que até foi bem no segundo tempo, né? O time todo melhorou como um todo. Não foi aquilo, né? Mas em relação ao primeiro tempo, melhorou, e claro que melhorou também o Gabriel. O que você acha que o Brigatti vai fazer, hein, Tigrão? Eu levaria o Elvis, o que ele vai fazer eu não sei. Se eu fosse ele, eu levaria o Elvis para o banco, começaria com os 3 volantes, os 3 meninos que vinham jogando, levaria o Gabriel Santiago como quarto homem de meio campo para o início do jogo e faria a avaliação. A possibilidade de 4 volantes, né? Agora há pouco aí teve um ouvinte, né, torcedor do Guarani, que disse que, por que ao invés de começar com o Regis, se o Bruninho não pode jogar, por que não começa com o Lucas Araújo? A Ponte tem esse problema aí, companheiro. Não é querendo misturar assunto aqui. Ponte é uma coisa, Guarani é outra. Guarani é uma coisa, Ponte é outra. Mas o negócio de 3 volantes e 3 atacantes é complicadíssimo, porque você não consegue dar fluidez ao jogo, não consegue fazer a transição com qualidade. Você tem que ter um cara que se movimenta do meio para frente, que faz a bola chegar com qualidade, que encosta nos atacantes, que às vezes se enfia para um atacante sair para buscar o jogo. Então, esse caso da Ponte, de fazer com 4, essa foi uma das possibilidades aí que já foram aventadas, e você levantou isso. Felipinho, Amaral, Leonaldo e Ramon Carvalho, eu acho que fica muito pesado, apesar de ser um jogo duríssimo, um jogo fora de casa, mas esse é um jogo diferente do jogo que vai acontecer no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma Band Canal e na mesma Band Rádio. É diferente do jogo do Guarani, onde um vai jogar com toda a dignidade do mundo, é o Botafogo, para cumprir tabela, porque não cai mais e não sobe mais. E o outro joga para subir, é o Guarani. No jogo de Novo Horizonte, o Novo Horizontino joga para subir e a Ponte joga para não cair. Então, é jogo pesado, mas é pesado para o Novo Horizontino também. Eu tenho certeza e convicção absolutas que a Ponte vai guerrear pra caramba nesse jogo aí. E se a diretoria está se movimentando no sentido de arrumar uma premiação extra, de trazer o time para conscientização, e o João Brigatti fazendo esse trabalho de conscientização, apesar dos problemas que o elenco tem, ela está corretíssima, a diretoria. Agora é momento de tentar tudo, porque sabe o que acontece? A Ponte está no jogo ainda. A Ponte está no jogo ainda. É difícil, são jogos difíceis, porque o Novo Horizontino, porque não sei mais o que, mas a Ponte está na briga de permanência. Ela sequer está no Z4, tem 2 pontos à frente. Ah, mas a Chape, nessa partida, ela sai do Z4 e troca com a Ponte, porque a Ponte perde, a Ponte vai perder e a Chape vai ganhar. Não sei, antes do jogo não dá para dizer nada, cabe à Ponte desmentir isso. Então eu acho que jogar com 4 volantes é muita coisa, fica muito pesado. E jogar com o Elvis desde o início, num jogo de muita briga, de muita disputa de bola, de muito contato físico, de muita marcação, principalmente no primeiro tempo, onde está todo mundo menos desgastado, também é complicado. Também é complicado. Então, esse menino que entrou, o Gabriel, ele não é que ele fez um partidaço, resolveu todos os problemas, mas ele é um canhoto, né? Um canhoto, difícil canhoto que não tem uma habilidade nata. É difícil, é bem difícil. Então, eu acho que para iniciar, até para prestigiar, um cara que não estava sequer ficando no banco,
Sequer no banco ele estava ficando. E o João foi lá. Exemplo do que o João Brigatti fez no jogo de Recife contra o Sport, na estreia do novo treinador da Ponte. A exemplo do que ele fez lá, que ele, vou colocar entre aspas aqui, de forma futebolística, ele ressuscitou no elenco o Thiago Oliveira. Ele fez isso com esse garoto agora contra o Ituano. Foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa. E o cara não comprometeu. Acertou um chute perigosíssimo. Ponte teve 3 lances agudos, né? 3 lances agudos. Um do Eliel, que o goleiro do Ituano fez uma grande defesa, o Jefferson Paulino. Teve a cabeçada do Fábio Sanches, também grande defesa do Jefferson Paulino. E teve esse chute do Gabriel. Canhota, preparou, levantou a cabeça, bateu no canto, tirando do goleiro. Não sei, tenho dúvidas se o Jefferson Paulino estava na bola. Então, tem que manter o cara. Porque também se você fechar e se preocupar só em marcar, você vai perder o jogo. E com 4 volantes, mas daí solta um pouco o Ramon Carvalho para ser híbrido, para ser um dublê de volante e meia. Mas não tem a característica, né? De vez em quando, chegar à frente, acertar um chute lá e tal, como elemento surpresa, tudo bem. Mas falar, você hoje é um armador. Você hoje é o cara da transição, meio campo-ataque. Você é o ponta de lança. Você é o cara que vai fazer a ligação meio campo-ataque, vai fazer a bola chegar com qualidade. Não sei se o Gabriel também consegue. Num jogo na casa do adversário, com tudo contra, com o adversário agredindo o tempo todo, deve ser esse o jogo propositivo do Novo Horizontino. Mas, pelo que ele mostrou, numa evolução pequena, mas perceptível da Ponte no segundo tempo contra o Ituano, eu acho que tem que começar com ele, com o Eliel e com o Gé, que está voltando de suspensão. É um cara importante, tem que estar com a cabeça legal, focado, nada de entrar em provocação, nada de entrar em revide, de reclamação excessiva, né? Jogar futebol, concentrado. É um cara importante, um cara que chuta forte de fora da área, um cara que tem presença de área, que joga bem, preparando, fazendo às vezes a parede, o pivô, para quem vem de trás. Então não tem muito o que inventar. A zaga, aí é problema. Jogou o Edson com o Fábio Sanches. A Ponte não tomou gol. Então vai disso, certeza que vai de Edson e que vai com o Fábio Sanches. Agora lá na direita, o Everton. Fez um cruzamento legal para aquele chute do Eliel num passe de calcanhar do Amaral. Legal, mas ele marca mal. Lá a Ponte vai ser mais exigida na defesa do que no jogo contra o Ituano. Não seria jogo pro Luiz Felipe, que é um cara mais troncudo, um cara mais cascudo, mais marcador? Não sei, obrigado, tem que avaliar isso, que o Eduardo Batista vai fazer carga em cima exatamente do Everton. Ele sabe, ele vê a Ponte jogar toda hora. Quando ele não está vendo como profissional, ele vê porque ele é ponte pretano. Ele sabe, conhece o jogador. Olha lá se já não trabalhou por algum lugar do Brasil aí com o jogador. Tem limitação na marcação. O Arthur não tem reserva. Falamos agora há pouco aí do Guilherme Silva, né? Foi embora, infelizmente. Não conseguiu dar sequência na sua trajetória na Ponte. Então... Gabriel, não Guilherme, Gabriel Silva. Jogou lá no Palmeiras, teve na Europa, etc. Então, não tem. Quem é que vai ser reserva? O Mailton brinca bem ali de lateral esquerdo. Está suspenso. Não tem opção, a não ser que improvisar. Botar ali um zagueiro. Quem sabe? Tomás Kaique. Mas o João não vai improvisar, tendo o titular da... Aliás, o Arthur jogou bem contra o Ituano, tá? Eu tenho criticado o Arthur, tenho dito que o Arthur vem caindo de produção, porque é o futebol que eu estou vendo, mas eu tenho que fazer justiça. Eu não comentei o jogo Ponte Ituano, não trabalhei nesse jogo. Eu estava vendo o jogo atentamente. Achei que o Arthur jogou bem. Então, se o Arthur não foi sacado, quando ele tinha um reserva ou alguma opção, quando ele estava fazendo partidas horríveis,
Essa partida contra o Ituano ele jogou com mais seriedade. Não que ele não estava achando sério, eu vou trocar o seriedade por mais concentrado. Dividiu mais, correu mais, teve mais intenso. Gostei do Arthur no jogo contra o Ituano. Então não é hora de tirar. Então o time é esse daí, Batista, e se há uma dúvida na cabeça do João Brigatti, né? Começa com o meia que veio lá do Náutico, Gabriel, ou não, começa, dá uma segunda oportunidade, eu começaria, pelo menos começaria. Não deu certo, não encaixou, o cara tá assustado com o jogo, o cara sentiu o peso, sentiu a pressão do Novo Horizontino jogando em casa, troca. Mas eu começaria com ele sim, e com o Gé, e com o Eliel à frente, e com os 3 meninos dando sustentação de marcação, sempre com um saindo um pouquinho mais, e normalmente esse um é o Léo Naldi pelo lado direito. Ele é que mais sai, que mais às vezes tenta alguma coisa adiantado, aparecendo como elemento surpresa, com o Gabriel fazendo a meia esquerda, com movimentação, tentando bater uma bola de fora. Não dá muito para fugir, até porque as opções não dá muito para fugir disso. Perfeito. Até porque as opções são muito poucas. 18h30, queremos ouvi-lo também, CH, sobre a melhor formação. A Ponte tem uma partida dura pela frente, mas ao mesmo tempo, se ganhar, dá uma arrancada aí, principalmente no aspecto emocional. Oi, Tigrão. Não, só o CH vai esmiuçar. Só para dizer aqui que eu ouvi muita gente essa semana, depois do jogo da segunda-feira, dizendo que na próxima rodada a Ponte estará no Z4, porque a Chapecoense vai ganhar e a Ponte vai perder. Só quero lembrar a todos que, primeiro, não tem perdedor e vencedor de véspera, eu já disse isso, e o jogo da Chapecoense em casa é confronto direto contra o Tombense, que vem crescendo. Então não é bem assim. A Ponte tem que se preocupar em fazer a parte dela. Desculpa, CH. Vamos lá, CH, queremos ouvi-lo. Qual a melhor formação para enfrentar o Novo Horizontino? Olha, Batista, acreditar que a Ponte vai fazer um jogo bastante equilibrado ou com bastante intensidade, dá para acreditar, porque o time já mostrou na última partida uma modificação de comportamento. Sem a bola, a Ponte foi bem, marcou bem o Ituano, que não acho um time fraco, é um time muito parecido com os outros times do campeonato, salvo uma exceção ou outra. Agora o Novo Horizontino é muito mais time que a Ponte. Tecnicamente, com a bola nos pés, e o problema da Ponte é que ela tem que fazer o resultado, é muito difícil acreditar, apesar de registrar de novo uma melhora na intensidade, no comportamento, até na organização do time, é muito difícil acreditar que a Ponte vá a Novo Horizonte e vá vencer o jogo. Se trouxer, na minha opinião, um empate para Campinas, que é possível, a vitória também é possível, mas é improvável. Já acho um bom resultado, por tudo aquilo que eu assisti até agora. Dos tempos do Brigatti para cá, eu vi um lampejo de primeiro tempo contra o Sport bom. O restante eu não gostei. Eu gostei da atitude, eu vou repetir, do último jogo. Agora, com a bola nos pés, a Ponte ela deixa muito a desejar. Ela não troca 3, 4 passes de maneira consecutiva. Ela tem dificuldade de fazer jogadas de fundo. Agora, contra o Ituano, não tinha o Gé, parceiro ideal para o Eliel no atual elenco. Ele voltando vai reforçar o time. Eu não estou dizendo que o Gé aqui é o novo Monga, ou seja lá quem for. Não estou comparando com o Oswaldo, com o Washington. Não, eu não estou comparando com ninguém. Não estou falando que ele joga como o Luiz Fabiano, não é nada disso. Na realidade, dentro do elenco e das possibilidades, o Gé pode ser considerado um jogador que vai ajudar. É melhor ter na frente Gé e Eliel do que o que a gente assistiu na última partida, principalmente no segundo tempo, vendo o Igor e vendo o... Como é que chama o rapaz lá? O colombiano, Batista, que eu esqueci até o nome dele. Ovidiero. Negócio horroroso. Negócio horroroso. Então, eu acho que o João vai voltar o Filipinho no meu campo, e ele está certo.
Ele deve dar mais uma oportunidade para o Gabriel Santiago, acho que está certo. Ele não foi em esplendor, mas no segundo tempo ele teve algumas bolas interessantes. Diante da pobreza técnica, eu acho que se o João insistir com o Santiago, ele está sendo coerente diante daquilo que foi apresentado. E ponto nesse aspecto para o Brigatti, que ele trouxe para o time titular um cara que ninguém se lembrava dele. Eu acho que o caminho é esse, buscar alternativas diferentes daquelas que estão sendo apresentadas aí, né? O mais do mesmo. Jogadores que treinam pra caramba, não é? E a informação é segura que esse Igor Torres é um dinossauro dentro do treinamento, só que dentro do campo, com a bola rolando, o jogo valendo, ele não acrescenta absolutamente nada. Acho que o João precisa parar de insistir com o Igor, com todo respeito ao profissional, mas de fato ele não consegue ajudar em nada, nem ele nem o Polvidiero. É melhor não substituir, deixar o cara cansado dentro do campo, do que colocar essas duas figuras. Então não tem muito segredo. Continuar com Carvalho no meio campo não acho coerente. A gente pediu o Carvalho aqui, ele apareceu no último jogo, não acrescentou absolutamente nada, não comprometeu. Mas ele, como é um cara experiente, o João ficou no segundo tempo pedindo para ele avançar, para ele passar do meio campo, foi ficar gritando à beira do gramado ali à toa. Ele não comprometeu, mas não fez aquilo que a Ponte precisava, e até por característica. Então é Amaral, Leonal de meio campo e Filipinho, com o Santiago à frente dos dois, ora pelo lado, ora por dentro, espécie de losango ali, e na frente Eliel e Gé. Não tem muito o que inventar. Agora a Ponte vai precisar fazer muito diferente, mas muito, para trazer um resultado legal. Tem capacidade? Até tem, mas o duro é o nervosismo, a falta de confiança, a pressão em cima dos jogadores. Eles vão dar conta emocionalmente? Espero que dê, mas não é provável que isso aconteça. De qualquer maneira, vamos comentar o jogo amanhã e torcendo muito para que a Ponte possa trazer um bom resultado para Campinas, que na minha modesta opinião, apesar da situação, o empate é bom negócio para a Ponte. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. E é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, né? Trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência. Você pode confiar. É referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se você está querendo renovar, reformar a sua piscina, já tem uma piscina, mas está querendo reformá-la, pode contar também com a Renova Piscinas. Tem equipe, tem mão de obra especializada, materiais utilizados, projetos e tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira mais informações lá no site. Anote aí, renovapiscinas.com.br. A Renova, que está muito bem avaliada lá nas avaliações do Google. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscinas, pensou Renova Piscinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado.
Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in, mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h41, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, integrantes da mesa Bandeirantes. É Fernando Ponte Pretano e Sumaré. A respeito do jogo da Ponte, o único jogador que não faz parte mais do grupo que foi campeão aí da Série A2 aí, os titulares, né, é o Matheus Jesus. Então eu entraria aí praticamente com o time que foi campeão da Série A2. A entrada aí de Paulo Baia aí no lugar do Matheus Jesus. O time foi elogiado muito por vocês na campanha do Paulista da A2, né? Então é esse time aí que tem que entrar, que eu acho, né? Abraço. Abraço. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto, mas tanto, que a crocância vai invadir a sua vida. Então, prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento, viu? Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor
garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com Americana, e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa noite Tigrão, boa noite para toda a equipe, CH, Gleger. Ontem você discursou falando a respeito do Guarani e da reta final, Batistão. Emocionado eu fiquei. Acredito que muitos torcedores do Guarani também ficaram. Sensacional. Fiquei com vontade de até entrar em campo e correr também com a camisa do Guarani. Parabéns. Deveria ser chamado para discursar lá em partidas importantes. Você tem as palavras, mestre. Parabéns, Batistão. Um abraço, valeu, boa noite a todos. Samuel Viana, da Vila Mimosa. Um abraço. Valeu, Samuel, muito obrigado aí, que Deus te pague aí, né, pela gentileza, muita generosidade para falar a respeito daquilo que disse ontem. 18h45, um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série A, porque daqui a pouquinho tem a complementação de mais uma rodada do Brasileirão. É a 29ª rodada, 7 da noite. Tem Vasco Internacional. 9h30, Santos e Curitiba.
Ontem nós tivemos a vitória do Fluminense sobre o Goiás 5-3. O Red Bull perdeu em casa para o Atlético Mineiro 2-1. O Atlético Paranaense venceu o América 3-2. O Palmeiras goleou o São Paulo 5-0. O Cruzeiro venceu o Bahia 3-0. O Grêmio derrotou o Flamengo de virada 3-2. E o Corinthians fora de casa venceu o Cuiabá pelo placar de 1-0. Botafogo não jogou nesta rodada, enfrentaria o Fortaleza, mas como o Fortaleza está na disputa da final da Copa Sul-Americana, esse jogo foi adiado. Botafogo 59, Red Bull 52, Palmeiras 50, Flamengo 50, são os 4 primeiros colocados. Os 4 últimos, Vasco 30, Santos 30, Coritiba 20 pontos e o América segue na lanterna com apenas 19 pontos. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, logo mais às 7 da noite, tem ABC e Avaí no Frasqueirão. Amanhã no mesmo horário, Ceará e Sport, 9h30 da noite, Guarani e Botafogo, Novo Horizontino e Ponte Preta. No sábado, 3h30, Criciúma e Sampaio Correia, Ituano e Mirassol. Às 7h, Vila Nova e Atlético Goianiense. No domingo, 18h30, Londrina e CRB. E às 19h, tem Vitória e Juventude. São os jogos da 34ª rodada da Série B, que termina na segunda-feira. Confronto entre Chapecoense e Tombense. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços realmente competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos e tem lá um time dedicado. Aliás, quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo ali a loja, a fachada da loja que fica em Campinas, a Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Então é o seguinte, olha, a Sudeletro tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir a você o melhor do mercado em materiais elétricos e hidráulica. Faça um orçamento pelo WhatsApp. Anote aí o telefone 19, que é o código de área, e o número 19, o código de área, e o número 3776-2400. Anotou? Eu vou repetir, hein? 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados um horário especial. É das 8 da manhã até o meio-dia. Qualquer dúvida, acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Altas notícias do dia a dia, mas que não tem aí ligação com os times de Campinas. Comentarista em 1 minuto, escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Vamos lá, notícia 1. A pedido de Juan Pablo Vojvoda, Fortaleza viaja com elenco completo para a final da Sul-Americana no Uruguai. Até mesmo o volante Hércules, que se recupera de cirurgia no joelho, viajou com a delegação. Notícia 2. Lucas tem estiramento na coxa esquerda e deve desfalcar o São Paulo por 3 semanas. Camisa 7 sentiu a lesão durante o primeiro tempo da goleada do Palmeiras pelo Brasileirão, 5-0 contra o São Paulo. Notícia 3. Ranking da UEFA indica Gabriel Jesus como o melhor jogador da atual Liga dos Campeões. Algoritmo que analisa desempenho de atletas dá a maior pontuação para o brasileiro, que é um dos artilheiros da competição, com 3 gols marcados. Vamos lá, ô CH, qual é o tema que você escolheu para colocar em 1 minuto a sua opinião? O Lucas, que teve estiramento na coxa esquerda no 5-0 do Palmeiras contra o São Paulo. O São Paulo com o Lucas em campo mudou de patamar. Ele é um jogador muito diferente no futebol brasileiro. E será sem dúvida, tudo bem que o São Paulo está meio de férias, né?
Já conquistou a Copa do Brasil, mas ainda tem que fazer uma pontuação aí para ficar tranquilo em termos de Campeonato Brasileiro. Mas ele fará muita falta ao São Paulo, porque, repito, o São Paulo com o Lucas em campo é 1. Sem o Lucas é -2, porque ele vale por 2. E para você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje colocar a sua opinião no programa, hein, Tigrão, em 1 minuto? Bom, um ranking da UEFA indica Gabriel Jesus como melhor jogador da atual Liga dos Campeões. Algoritmo que analisa desempenho de atletas dá a maior pontuação para o brasileiro, que é um dos artilheiros da competição com 3 gols marcados. Bom, primeiro, muito cedo ainda, né? A Champions League está no início. 3 gols não é nem próximo da marca de uma artilharia nesse campeonato lá no final, mas é algo muito positivo para o jogador que volta a receber algumas oportunidades aí dentro da seleção brasileira. Só que é impressionante. Parece que tem jogador, e me parece também ser esse o caso do Gabriel Jesus, que não conseguem reeditar na seleção do seu país aquele que eles conseguem apresentar nos clubes que defendem, sendo no seu próprio país ou fora, como é o caso do Gabriel Jesus. De qualquer forma, uma notícia positiva. E quem sabe ele, que ainda é jovem, desabroche definitivamente com a camisa amarela do Brasil. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Renato de Hortolândia. Eu estava falando com a minha esposa sobre a seleção de 1970 Brasil campeão. E ela, que não sabe nada de futebol, me perguntou por que todos falam dessa seleção. E eu falei para ela que colocaram os melhores camisa 10 da época, Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, em um só time. E então, para minha surpresa, ela falou: então por que não convoca só os camisa 10 dos times para a seleção brasileira? Ela sabe muito, kkkk. E faltou o furacão, né? Jairzinho, que era o 10 do Botafogo. E agora na lata. Responde na lata. Mesmo sem entrar em campo pela 29ª rodada, Botafogo segue com 7 pontos de diferença para o vice-líder, que é o Red Bull Bragantino. Para você, CH, a equipe carioca vai ser a campeã do Brasileirão? Ela tá uma pontuação bem à frente dos outros e os seus adversários só dão mole, né? Ontem o Flamengo, por exemplo, deu mole para o Grêmio, que estava em péssima fase. A tendência é que sim. E você, Tigrão? Acho que vai ser campeão. Vamos lá, Tigrão, eu sigo com você. Além da goleada do Palmeiras no Clássico, que mais chamou a atenção na rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Vitória de virada do Flu sobre o Goiás 5-3. Derrota do Red Bull Bragantino no Nabizão para o Atlético Mineiro, placar de 2-1. Virada do Grêmio sobre o Flamengo na reta final da partida, ou o triunfo do Corinthians sobre o Cuiabá na Arena Pantanal. Sem dúvida nenhuma, a virada do Fluminense, que perdia por 2-0 para o Goiás. Um jogo exótico, foi em Volta Redonda. 5-3 para o Fluminense. Além da goleada do Palmeiras em cima do São Paulo, na rodada de ontem, esse resultado do Fluminense, pelo formato, foi o que mais me chamou atenção. E para você, CH? A virada do Fluminense. 29ª rodada do Brasileirão tem mais 2 confrontos diretos na luta contra o rebaixamento nesta quinta-feira. Vamos lá, CH, qual o resultado das partidas? Vasco e Internacional e Santos e Coritiba. Vasco vence e Santos vence. E você, Tigrão, qual os seus palpites? Santos vence e Vasco vence. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Um abraço, Batista, um abraço a todos os amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH.
outro, Batista. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens de texto, de áudio. Ficou muita coisa para trás. Mas aqui o meu agradecimento para todos que mandaram as mensagens de áudio e também mensagens de texto. Amanhã estaremos de volta às 5 da tarde com Esporte em Debate. Mas amanhã, 11h30, tem o Nossa Área no comando CH. Das 11h30 até o meio-dia. Valeu, gente. Um grande abraço. Fique aqui. Vem aí a Voz do Brasil. Valeu. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate.